E aí? Aqui é o Copini e chegou o grande dia. Hoje é o dia que tu vai ultrapassar os teus próprios limites. Se tu quer conquistar um número considerável de mulheres de alto nível, perder a timidez e construir uma confiança inabalável, então tu tá assistindo o vídeo certo. Fica comigo que nos próximos minutos tu vai descobrir como alguns homens conseguem seduzir lindas mulheres sem mesmo serem bonitos, fortes ou ricos. Ao mesmo tempo em que esses caras conseguem mais equilíbrio em suas vidas. Tudo fruto de uma transformação, que além de proporcionar várias mulheres, proporciona sucesso em todas as áreas da vida. O que eu vou te mostrar nesse vídeo é um resumo do que eu demorei 10 anos para aprender e projetar de forma organizada toda essa infinidade de técnicas e informações aplicadas a como conquistar mulheres e se tornar um homem mais atraente. Foi investido muito dinheiro, tempo e energia em treinamentos que mudaram a minha vida e a de centenas de alunos da Alpha Life. Um esquema simples de aplicar, eficiente, mas que poucas pessoas conhecem. O método passo a passo para te aprender a como transformar a tua vida em apenas 35 dias. É natural que nesse momento tu deve estar pensando que uma transformação nesse nível é algo mágico ou impossível de acreditar. E eu te entendo perfeitamente. Se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida e na vida dos meus alunos, eu também não acreditaria. Dá uma olhada e veja se não é gratificante saber que a gente pode mudar a vida de várias pessoas. Como a do Ailton, que estava com depressão. Fala Copini, me chamo Ailton, sou de Contagem, do lado de BH. Eu posso te dizer com toda certeza, existiu um Ailton e outro nasceu depois que eu comecei a ver seus vídeos no YouTube. Estava em depressão. Graças a tu, venho evoluindo cada dia mais a caminho de ser como você, um alfa. Meu muito obrigado. Também tem esse e-mail que eu recebi há pouco tempo que diz: não tenho palavras para descrever o quanto me tornei feliz depois dos seus ensinamentos. Você não tem noção de quanto me ajudou e acredito ter ajudado muitos homens que se encontravam perdidos como eu. Sempre achei outros métodos muito robotizados e não sentia a naturalidade em fazer daquela forma. Até conhecer através de você como ser um amante natural. Te confesso jamais ter visto algo parecido e digo mais, nunca vi um conteúdo tão claro, de linguagem simples e ainda por cima sem custo. Sou seu fã, cara, você mudou minha perspectiva em relação às mulheres. Sem palavras pro seu gesto, eternamente grato. Não tem mágica nenhuma no que eu vou te explicar agora, mas antes eu quero te perguntar uma coisa. Tem uma hora na vida em que a tua felicidade, o teu bem-estar e a tua capacidade de exercer a tua função de homem tem que deixar de ser uma opção e passar a se tornar prioridade. Tu tá disposto a priorizar a tua vida pessoal e a tua felicidade agora? Se sim, eu quero que tu desligue todas as mídias como Facebook, WhatsApp e YouTube. E nos próximos minutos, se comprometa de verdade, não comigo, mas contigo mesmo. Eu vou te mostrar, passo a passo, tudo que eu tive que aprender para morrer e nascer de novo. Para deixar no passado aquele menino tímido e renascer como um homem completo. Um amante das mulheres. Hoje em dia, eu tenho um relacionamento pleno e estável com uma mulher que é apaixonada por mim e respeita a minha posição de homem. Algo que eu conquistei graças a tudo que eu aprendi sobre sedução e conquista. E no passado, quando eu era solteiro, eu desfrutei de uma vida muito interessante em relação às mulheres. Nunca mais eu saí para uma balada e voltei para casa no 0 a 0. As minhas noites eram mais ou menos assim. Isso sem falar na minha saúde, aparência e estado de espírito, que também melhoraram muito depois de eu botar na cabeça que eu ia me tornar um homem completo.
Eu vou te mostrar o que é preciso fazer para entender as interações sociais e dominá-las, a ponto de cativar as pessoas, principalmente as mulheres. Mas antes, deixa eu falar um pouco sobre mim e sobre o que eu faço. Meu nome é Matheus Copini e sou fundador da Alpha Life. Eu já ajudei 987 homens a se transformarem em amantes das mulheres. São 987 homens que hoje são bem-sucedidos com as mulheres. Olha o que o Altemiro disse nos comentários de um dos nossos vídeos. É incrível como esse canal não precisa de grandes efeitos, uma puta edição. Você transmitiu uma ideia difícil de maneira simples e direta. Não há como explicar a diferença que vocês fizeram em minha vida. Hoje eu sou respeitado por todos que me conhecem. Sempre tenho que tomar decisões no meu círculo social e em minha própria vida. Esse foi o caminho que eu escolhi e estou colhendo frutos. Um grande abraço a vocês. E o Ronaldo, que postou dentro de um dos nossos grupos do Facebook. Bom, em poucas palavras, quero agradecer ao Matheus Copini. Tive infância com problemas, minha vida amorosa nunca foi lá grande coisa. Após terminar um relacionamento, me vi desesperado, no fundo do poço. Quando fui pro YouTube, arrumei forças e dei a volta por cima. Hoje posso dizer que me sinto homem, me sinto alfa. Meus amigos têm inveja de mim devido às técnicas que eu aprendi no grupo. Obrigado. Eu não sou nenhum palestrante motivacional e não trabalho com autoajuda. Eu ensino a arte da sedução para homens que não têm sucesso com as mulheres. Quando esses homens se tornam mais atraentes através da arte da sedução, eles deixam de ser tímidos e frustrados e se tornam líderes, confiantes e populares. Tudo isso é um dos vários resultados de saber o jogo da sedução e ter sucesso com as mulheres. Com o tempo, eu fui ficando conhecido como coach de relacionamento e desenvolvimento masculino. Eu dou consultoria há quase 6 anos e quando eu percebi que o meu método de transformação estava funcionando para mim e para os meus alunos, eu vi que era a hora de fazer algo maior. E foi aí que nasceu esse projeto. Se tu pretende perder essa timidez e construir uma confiança inabalável, se tu pretende aprender a arte da sedução para seduzir várias mulheres dia após dia, ou se tu pretende simplesmente arrumar uma namorada, ou quem sabe aprender a lidar com o teu próprio relacionamento, continua assistindo esse vídeo por alguns minutos e vai descobrir porque quase ninguém consegue ter sucesso com as mulheres se não tiver um atributo adicional. E mais, ainda hoje, eu vou revelar como tu pode participar desse programa. E ao final desse vídeo eu vou te apresentar vários materiais feitos sob medida para ti. Portanto, vale a pena ficar até o final. Para tudo na vida, é importante ter um caminho, um método, uma orientação para alcançar os resultados. Passo a passo, nível a nível. E é exatamente isso que eu vim falar contigo. A minha vida era bem diferente do que eu te mostrei. Em 2004, quando eu entrei para o mundo da sedução, eu percebi que as coisas não eram tão fáceis. Sabe como é? Aquela sensação de estar numa balada e se aproximar de uma mulher e ela virar a cara, ou dizer que tem namorado. Ou às vezes estar conversando com uma pessoa e ficar sem assunto, aquele silêncio constrangedor. Ou quando tu resolve tomar aquela atitude, se sente mais homem por tomar uma atitude, chega nela e diz que já faz um tempo que tu está interessado nela, ela te olha como se fosse uma irmã mais velha e diz: eu também gosto de ti, mas como amigo. E aí, tu se sente incapaz. Eu não sei em que fase da tua vida tu tá, mas se tu tem mais de 22 anos, a cada dia que passa fica mais difícil conquistar uma mulher. Tu acaba tendo outras prioridades, tua vida já não é mais tão divertida, a tua barriga tá começando a crescer e o teu cabelo tá começando a cair, o teu número de amigos tá começando a diminuir, e os teus parentes te pedem: quando que tu vai arranjar uma namorada? É complicado, eu sei. Quando eu passei por isso, eu decidi assumir um compromisso comigo mesmo, o compromisso de morrer e nascer de novo, uma transformação. E comecei a estudar tudo que era livro, cursos, treinamentos sobre sedução e desenvolvimento pessoal. E lógico, pôr em prática, como se a minha vida dependesse disso. Nem tudo que eu estudei funcionava, nem todo curso que eu fiz era íntegro. No começo, eu estava completamente perdido. Eu pensava: como que eu vou parar uma mulher desconhecida na rua e vou conversar com ela um assunto que seja do interesse dela, sendo que eu sou uma pessoa tímida e sem assunto? Eu demorei para ter resultado. E estava começando a perder as esperanças. E comecei a achar que o problema era comigo, que pegar mulher era uma questão de sorte. Foi então que eu percebi que não basta usar técnicas para conquistar mulheres.
É necessário ser um homem atraente. Foi necessário corrigir todos esses erros que me bloqueavam socialmente e que me tornavam uma pessoa desinteressante. E aí sim, me tornar um homem apto a aprender o jogo da sedução. E a partir daí, eu comecei a ter resultados e comecei a aplicar na vida os melhores ensinamentos dos melhores mestres, até chegar ao ponto em que eu consegui me projetar como um homem sexualmente atraente. Não tinha medo nenhum de conversar com gente estranha. Eu conseguia manter uma conversa interessante com elas, conseguia fazer elas sentirem vontade de estar comigo. A longo prazo, isso me proporcionou uma vida cheia de mulheres e, consequentemente, cheia de amigos. Em 2009, eu resolvi passar isso adiante e fundei a Alpha Life. E comecei a dar consultoria de sedução. E percebi que o problema que eu tive, todos os homens também tinham, sem exceções. Todos eles me procuravam para que eu ensinasse a conquistar mulheres, porque, obviamente, eles não tinham sucesso com elas. E se eles não tinham sucesso, era por algum motivo, ou porque eram homens muito inseguros e tímidos, ou eram pessoas desinteressantes. Eu comecei a perceber que para a arte da sedução funcionar com as pessoas, primeiro elas precisam superar esses problemas, para se tornarem aptos a aprenderem o jogo da sedução. Por isso que sedução e desenvolvimento pessoal sempre vão andar lado a lado. Foi com base nesse problema que eu projetei a primeira solução e chamei essa solução de desenvolvimento masculino. Quando a pessoa é tímida ou tem qualquer outro problema semelhante à timidez, inseguranças, não é um médico ou um psicólogo que vai cuidar disso. É um coach de desenvolvimento pessoal. Os conhecimentos de desenvolvimento pessoal servem exatamente para isso. Mas quando se trata de um homem que quer se desenvolver com a finalidade de atrair mulheres, a história é um pouco diferente. Além de tu resolver esses problemas internos, é preciso desenvolver um comportamento atraente e uma postura masculina. É necessário resgatar os valores masculinos. Então eu chamei isso de desenvolvimento masculino, onde o aluno em questão passa primeiro por um longo processo de desenvolvimento masculino e mais tarde aprende o que há de mais avançado em termos de sedução. Inegavelmente, esse cara vai se tornar um sedutor incrível. Mas eu ainda tinha um grande problema. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para conhecer uma mulher, deixá-la atraída e levá-la para a cama, mas eu não sabia manter elas a longo prazo. Chega um ponto da vida de qualquer pessoa em que a gente quer namorar e para talvez formar uma família, ter filhos, e para isso a gente precisa de uma namorada, óbvio. E esse era o meu problema. Mesmo tendo várias mulheres, eu não conseguia manter uma namorada. Os meus namoros eram instáveis, tinha brigas, ciúmes e nem eu nem elas tinham uma postura adequada para um relacionamento. Então que eu cheguei à conclusão de que eu sabia tudo sobre sedução, mas não sabia absolutamente nada sobre relacionamentos. Foi aí que aconteceu a minha segunda transformação. Eu me condicionei a estudar diariamente tudo que eu encontrava sobre relacionamentos a longo prazo. Afinal, além de eu querer ter um relacionamento, eu tinha que ensinar isso para os alunos que estavam aprendendo o jogo da sedução. Vamos ser sinceros, a tarefa de ser homem é uma tarefa difícil. Um homem que não tem experiência com mulheres não vai ter experiência em relacionamentos. Não vai saber como se portar em um relacionamento. Se um homem entra num namoro sem saber como ele funciona e sem ter experiência nisso, vai acontecer um dos 3 problemas a seguir. Ou a mulher vai ficar no comando e ele vai obedecer ela feito um cachorrinho, não vai ter autoridade nenhuma sobre ela e possivelmente vai ser traído ou abandonado. Ou ele vai ficar no comando e vai achar que pode exercer toda a autoridade sobre ela. Vai se tornar um homem possessivo, ciumento e isso vai afastar ela. Ou vai dar brecha para que ela se envolva com outros homens. Ou ninguém vai ficar no comando e vai ficar numa eterna briga de egos para ver quem manda mais. Aí eu pensei, além de ensinar as pessoas a se desenvolverem, ensinar o jogo da sedução, eu ainda precisaria ensinar qual é a postura necessária de um homem na relação. E o que ele deve ou não fazer para que tudo corra bem. Foi aí que nasceu o Lover. Todos os treinamentos e informações que eu obtive precisavam ser dispostos em uma ordem, que desse resultados mais rápidos e efetivos. Então, eu organizei em etapas. Como num videogame, tu começa no primeiro nível e parece muito difícil, mas à medida que tu vai passando de fase, os níveis anteriores vão ficando cada vez mais fáceis. Então eu pensei, se isso funcionou tão bem para mim, será que funcionaria para outras pessoas também?
já que tem tanto cara passando pelo que eu passei, insatisfeito com seus relacionamentos ou às vezes mendigando para conseguir favores sexuais das mulheres. O Lover se tornou uma transformação dividida em fases, 7 níveis, décadas do que tem de melhor e mais transformador eu compilei em apenas 35 dias. Eu vou te revelar agora quais são os 7 níveis do desenvolvimento de todo homem e por que eles realmente funcionam. Ele te ensina passo a passo a encontrar os teus problemas e te dá uma solução para resolvê-los. Te ajuda a aprender a se comunicar melhor e se tornar um homem atraente em essência. Ensina detalhadamente o jogo da sedução, de um ponto de vista científico e realista. Além disso, ensina a criar uma ligação forte com as mulheres, e isso vai muito além do sexo. Depois disso, lógico, ensina como se portar em um relacionamento para que tu tenha uma mulher que te respeite e que tenha olhos só para ti. O primeiro nível do Lover é o homem frustrado. Um nível dedicado exclusivamente a olhar para dentro de si e começar uma mudança de dentro para fora. Eu vou te ajudar a perceber quais são os teus verdadeiros problemas, o que te torna uma pessoa insegura, por qual motivo tu não tem sucesso com as mulheres. No segundo nível, o homem comum, a gente pega aquilo que a gente aprendeu no nível 1 e aplica em ti mesmo, bolando soluções para os teus problemas. Eu cansei de ver pseudo-coaches de relacionamento dizendo tu tem que agir de modo confiante, tu não pode ser tímido. Sim, devemos ser confiantes com as mulheres. Mas como a gente vai construir essa confiança? Como a gente vai perder a timidez? Nesse nível a gente vai aprender o mecanismo de cada problema e vai destruir ele passo a passo. Quando tu tiver o teu jogo interno bem trabalhado, é hora de passar para o nível 3. No terceiro nível, o homem atraente, a gente começa a mudar pequenas coisas em ti, como hábitos e comportamentos que vão mudar a tua imagem para as pessoas. Isso vai desde a forma como tu se veste, cuidar do corpo, se comunicar melhor e entender as mulheres. Tendo esses 3 níveis trabalhados, tu já está apto a aprender o jogo da sedução. O nível 4, o homem sedutor, é um nível dedicado somente a falar sobre métodos de sedução. Aí tu me pergunta, é possível criar um método para algo que deveria acontecer naturalmente? Sim, pois os métodos são baseados em interações sociais que acontecem naturalmente. Se for analisar várias interações sociais de homens com mulheres, se chega à conclusão de que as coisas acontecem mais ou menos na mesma ordem. E esse módulo se propõe a ensinar cada parte de uma interação social, desde o primeiro momento em que tu tem o primeiro contato até o sexo. Existem macetes para tudo, e o melhor de tudo é que eles não são frases prontas e não são de caráter manipulativo. No quinto nível, amante natural, temos 2 objetivos. 1. Internalizar o jogo da sedução, ou seja, fazer com que aquilo aconteça de forma automática e natural, como caminhar ou andar de bicicleta. E 2, estarmos aptos a levarmos a sedução adiante e não fazer com que ela termine no sexo. Isso diz respeito a deixar as mulheres apaixonadas ou encaminhá-las para um relacionamento. E quando entramos para um relacionamento, vamos para o nível 6, homem ideal. Aqui entendemos um relacionamento e aprendemos qual é a verdadeira postura de um homem. Qual é a função que um homem deve desempenhar para uma mulher. O que ele deve ou não fazer. Seguindo esse padrão, o relacionamento vai ser estável e o homem vai ter uma mulher que respeita e que nunca vai ter olhos para outros homens. E o último nível, o homem desenvolvido, é uma recapitulação e um nível reflexivo de tudo que foi aprendido, para que tu realmente aprenda e que realmente aconteça uma transformação em ti. Quando eu descobri essa metodologia inovadora e eficiente, eu aprendi o que não era ensinado em nenhuma outra metodologia de sedução. Eu entendi que aquilo que eu estava ensinando eu não tinha visto em nenhum outro lugar. Mudanças desse nível podem ser aplicadas em qualquer área da tua vida, pessoal, profissional e nos relacionamentos. Uma transformação desse nível tem um segredo e é esse segredo que eu estou prestes a revelar para ti. Esse segredo vai desbloquear as travas que te impedem de ter realizações na tua vida com as mulheres. Chegou a hora de eu te contar o segredo pelo qual essa metodologia é mais eficiente do que as metodologias convencionais. Vamos entender porque muitas vezes a gente sabota o nosso sucesso. É como se todos nós tivéssemos vários eus dentro de nós mesmos. Na verdade, nós temos 3 eus fundamentais. Um deles é o eu negativo, aquilo que tu tem medo de ser. O outro é o eu dissimulado, é como nós gostaríamos de ser para as outras pessoas. E aí nós usamos máscaras, o que é natural do ser humano, a máscara profissional, a máscara da simpatia, isso é necessário para o mundo em que vivemos. Mas existe um terceiro eu que faz tudo funcionar,
que infelizmente a maioria das pessoas passa a vida inteira sem saber que ele existe. É o chamado de eu verdadeiro. Essa é a tua essência. É aí que estão os teus problemas e os teus limites, e é nele que se trabalha para ter uma transformação profunda. Quando eu consegui encontrar esse eu verdadeiro, eu descobri a minha verdadeira identidade dentro de mim. E finalmente eu entendi o fundamento de tudo que eu estudei, que fez toda a diferença para mim e para milhares de pessoas. Tu deve estar se perguntando, como eu posso aplicar todas essas técnicas na prática para conquistar mulheres de alto nível? É esse treinamento avançado que eu vou te apresentar agora, que traz todas essas técnicas, ferramentas e muito mais. Eu tenho o prazer de te apresentar o treinamento online Lover, Amante das Mulheres. Se tu gostou do que viu até agora, tu vai adorar esse curso. Tu vai entender porque alguns homens têm muito sucesso com as mulheres e outros não. E vai descobrir que não existe receita pronta para seduzir uma mulher. Através do Lover, tu vai decifrar o caminho ideal para ti. O curso vai ser entregue em 7 níveis. Um nível a cada 5 dias. Eu sugiro que tu faça ele em 35 dias. Além desses 7 níveis, tu vai receber 2 cursos grátis, que talvez valham até mais do que o próprio Lover. Um deles é o curso Test Lover, um curso que te ensina como seduzir mulheres pela internet. A internet está cada vez mais presente na nossa vida e hoje em dia é essencial a gente dominar essa área. Quantas vezes tu se pegou conversando com uma menina no WhatsApp e ficou sem assunto? Não soube o que falar, não soube como marcar um encontro? No curso Test Lover eu ensino tudo sobre como seduzir mulheres através do WhatsApp e Facebook. E tem mais. O segundo curso completo, que eu vou dar totalmente grátis, é o curso Jogo Passivo. Como atrair várias mulheres ao mesmo tempo com o mínimo de esforço. O jogo passivo é o que há de mais avançado em termos de jogo da sedução. Eu passei anos observando e estudando como vários caras atraem várias mulheres mesmo sem ter nenhum atributo. Sem ter carro, sem ser bonito ou rico, sem ser um bombado de academia. Eu descobri que existe uma coisa que eles fazem que envolve as mulheres. Talvez eles até nem façam isso por querer. Mas eu aprendi isso, aprimorei e transformei isso em uma técnica. Para que tu possa correr atrás do tempo perdido e atrair diversas mulheres ao mesmo tempo. Esses 2 cursos vão ser entregues inteiramente gratuitos para quem adquirir o Lover dentro do prazo desses 7 dias. A introdução e o primeiro nível vão ser entregues imediatamente após a inscrição. É como uma faculdade, onde todos começam juntos, mas tu estuda onde tu quiser e como tu quiser. Como eu disse, tu pode concluir o treinamento em 35 dias. Mas o que eu vejo acontecer são transformações acontecendo durante o curso. Por exemplo, as pessoas te vendo de maneira diferente, as mulheres querendo te conhecer, os caras querendo serem teus amigos. Então as pessoas veem que realmente a mudança funciona e começam a focar e decidem fazer o curso em um tempo maior. E isso é muito importante, porque cada um tem o seu próprio tempo. São muitas horas de treinamento, todos entregues através de videoaulas em uma plataforma exclusiva com login e senha para acessar o conteúdo. Para as primeiras pessoas que se registrarem, eu vou dar um bônus exclusivo, porque eu valorizo as pessoas de ação. Não existe resultado nenhum sem ação. As vagas para o Lover são absolutamente limitadas. E por quê? Por motivos óbvios. O tempo e horários que eu posso dar acompanhamento para os alunos do treinamento são limitados. Então, se tu quer garantir a tua vaga e ganhar o bônus, se inscreve agora. Bom, eu tenho certeza que tu entendeu o impacto positivo que isso vai causar na tua vida. E tu deve estar se perguntando, qual vai ser o teu investimento para participar do treinamento Lover? Se tu tivesse muito dinheiro guardado e chegasse uma pessoa que te desse a oportunidade de uma transformação, quanto tu estaria disposto a investir no teu sucesso? Eu não sei tu, mas eu investiria tudo que eu pudesse. Eu investiria 100 mil, talvez até mais. Por que eu pagaria tanto? Porque eu não estou comprando uma série de 100 ou 200 videoaulas. Eu não estou comprando 5 ou 10 horas de curso. Eu estou comprando uma transformação. E transformação não é mensurável em tempo ou em números. Porque transformação dura a vida inteira. Quanto vale para ti ser um homem completo? Ser um homem atraente para as mulheres, se sentir capaz de seduzir várias mulheres que nunca sequer olharam para ti?
O melhor de tudo é que quem tem essa transformação para te oferecer sou eu. E o melhor ainda é que tu pode ter isso, porque na verdade tu não vai pagar nem 10% do valor que eu disse que eu pagaria. Antigamente, quando eu dava um treinamento presencial no valor de R$ 2.500 por um final de semana, nem todo mundo podia participar por causa do preço. E como eu quero que várias pessoas tenham acesso a essa transformação, eu resolvi que as pessoas não precisam pagar esses R$ 2.500. Bom, para tu ter acesso a todo esse pacote de treinamento avançado, com todos os bônus, o investimento necessário é de apenas R$ 297. Esse é o valor total para o pagamento à vista em uma única parcela. Mas tu também pode dividir esse valor em até 3 vezes. Quando tu clicar no botão de pagamento, o sistema vai te mostrar todas as formas possíveis de pagamento e parcelamento. Agora, antes de tu fazer a tua escolha, deixa eu lançar um desafio para tu ficar realmente entusiasmado e empenhado nessa transformação. Após os 35 dias, a melhor história, a melhor transformação vai ganhar um pacote de coaching comigo. Eu vou querer conhecer a tua história e vamos colocar a meta de levar a tua vida para um outro nível. Serão 3 encontros via internet, agendados previamente comigo, de 1 hora cada um. Depois de ter tomado a tua decisão, clica no botão abaixo e tu vai ser redirecionado para a página de pagamento. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Se tu acha que esse programa não vai trazer nenhum benefício em relação a mulheres e relacionamentos, é melhor nem investir, porque as vagas são limitadas e eu gostaria que apenas pessoas realmente interessadas fizessem esse treinamento. E talvez tu esteja tirando a oportunidade de outra pessoa. Mas se tu pensa como eu e sabe que isso vai trazer um resultado muito além de pegar a mulher, então nesse caso tu deve investir agora. Assim que tu efetuar a compra, vai ter um vídeo com algumas orientações e dentro de algumas horas já vai ter acesso à nossa área exclusiva de membros. Pois é, agora tu tem 3 opções. 1. Não fazer nada e esperar que as mulheres caiam do céu no teu colo. E eu tenho certeza que tu conhece aquele ditado. Se continuar fazendo o que tu faz sempre, vai continuar obtendo sempre os mesmos resultados. Com a experiência que eu tenho, eu posso te dizer com toda a convicção do mundo que se tu continuar fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados vão ser cada vez piores. As mulheres e o mundo estão mudando em alta velocidade e ficar parado, estagnado, significa retrocesso. Número 2. Tu pode escolher seguir por conta própria, assim como eu fiz. Afinal, é possível aprender a seduzir mulheres sozinho, mas tu vai passar pela pior parte, a parte da tentativa e erro, e vai gastar muitos anos da tua vida até atingir os resultados. Sem falar no dinheiro que tu vai gastar, indo para bares e boates só para praticar. E a terceira escolha é se inscrever nesse treinamento agora e aprender o conteúdo testado e comprovado. Tu vai começar a perceber uma grande transformação na tua vida acontecendo quase imediatamente. Começando com o teu entusiasmo gerado por tu saber que tu vai ter uma vida nova e a capacidade de conquistar mulheres. Tu consegue imaginar o que eu tô falando? Portanto, garante a tua vaga antes que seja tarde, porque eu não sei até quando esse link vai ficar online, talvez alguns dias, talvez algumas horas, e depois disso eu não sei quando que eu vou dar esse treinamento de novo, talvez ano que vem, talvez daqui 2 anos. É isso aí, pessoal. Eu sou o Matheus Copini, coach de relacionamentos da Alpha Life e eu te aguardo nesse treinamento para que a gente possa mudar a tua vida juntos. Eu vou estar contigo, respondendo todas as tuas dúvidas. Até breve, parceiro. Olá galera, aqui é o Gustavo Malk. E bom, eu parei para fazer esse vídeo aqui rapidinho a respeito do treinamento Lover que o Copini está lançando. Eu estava olhando agora num grupo aqui, no grupo do Facebook, e algumas pessoas perguntando: poxa Copini, mas e se eu não tiver com grana para pagar o curso agora e tal? O que eu faço? Você vai abrir um outro curso? Vai fazer um curso em breve? Vai lançar material gratuito? Como que vai ser? Muita gente perguntou sobre isso. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo agora para falar um pouco sobre isso. Para falar sobre uma coisa que eu gosto bastante, que é custo de oportunidade. É o seguinte, eu não estou promovendo o Copini, não sou afiliado dele, não estou trabalhando junto no Lover, mas eu tenho acompanhado a comunidade há bastante tempo, tenho postado algumas coisas e de vez em quando o pessoal fala das postagens que eu faço lá, fala, poxa, texto legal, Gustavo, ideia legal.
E tem dois caras hoje no Brasil que eu admiro bastante o trabalho. E um deles é o Copini. O outro, vamos deixar para um futuro aí, não vou falar agora sobre ele. Mas um desses caras que eu admiro bastante é o Copini pelo seguinte. Porque o cara tem um material diferenciado. Então, eu me senti meio que na obrigação de falar sobre isso. Porque eu acredito que seja uma oportunidade muito diferente. Uma oportunidade talvez única. Por mais que ele repita esse treinamento mais para frente, por mais que daqui a 1, 2 anos ele faça a versão 2.0 desse treinamento, esse treinamento agora acaba sendo uma oportunidade única, porque justamente pela questão de custo de oportunidade. Você pode parar e pensar agora, cara, mas quanto que custaria para mim fazer esse treinamento agora? Qual o valor desse treinamento agora para mim? E aí você vai falar, olha, o treinamento custa X, né? Eu não sei ainda qual o valor que o Copini colocou no Lover aí, mas não acredito que seja um treinamento barato, porque foi como ele mesmo falou, são 4 meses de trabalho, é uma compilação de 10 anos de vida, e o cara não está vendendo um treinamento, o cara não está vendendo técnica, o cara simplesmente está vendendo transformação. E transformação normalmente não é uma coisa muito barata, né? Porque ele simplesmente vai pegar a tua vida e vai revolucionar. Ele vai pegar o que você é hoje, daqui a pouco você não é mais. Você simplesmente vai transformar. É como uma conversa que eu tive com ele falando, cara, a minha ideia é matar o cara que existe agora e fazer nascer um homem novo, fazer nascer um cara diferente, fazer nascer um cara muito mais especial, um cara muito mais descolado, um cara que tenha facilidades com as mulheres, um cara que tenha facilidade social. Enfim, eu quero simplesmente transformar a vida desses caras. E nessa conversa que eu tive com ele, quando ele me falou que a ideia era fazer essa transformação, eu olhei e falei, cara, isso não pode ser barato. Porque o que está em jogo não é o valor monetário, é o valor de esforço mesmo. E quando a gente fala em custo de oportunidade diz o seguinte, quanto que custa para você ter o treinamento? E agora você pega e pensa, quanto que custa para você não ter o treinamento? E se você para e olha, talvez você não ter o Lover, não ter esse método, não ter essa mentalidade que o Copini possibilita, saia muito mais caro do que você ter o treinamento agora. Então, esse vídeo aí é pra galera que perguntou, cara, e aí, se eu não tiver a grana agora, o que eu faço? Eu vou jogar essa pergunta de volta para você. Será que você realmente não tem? Ou será que você está dando prioridade a outras coisas? Será que você realmente não pode pagar o valor do programa agora? Ou será que você fala, cara, mas se eu desembolso essa grana agora, eu vou ter que ficar 2, 3 finais de semana sem sair, vai ser um copo de uísque a menos por alguns meses? Não sei, cara. Talvez seja mais ou menos esse o caminho. E a pergunta que eu tenho para te fazer é, o que é mais importante para você agora? Será que abrir mão de 1 ou 2 dias de saída, ou abrir mão de 1 ou outra semana de saída, de balada, abrir mão de 1 copo de uísque na balada para fazer a diferença no teu desenvolvimento pessoal, não vale a pena? Entendeu? Então, eu quis gravar esse vídeo, na verdade não é para ajudar o Copini, porque eu sei que as vagas são limitadas, eu sei que as vagas vão ser 100% preenchidas. Com você ou sem você, as vagas vão ser preenchidas. Então, na verdade, esse vídeo é para ajudar você que está nessa dúvida, cara. Se você sabe que esse treinamento vai fazer diferença, cara, faz. Entra de cabeça, porque foi como eu falei, o Copini hoje é um dos caras que eu mais admiro aqui no país. É um dos caras que tem o mindset mais que casa mais com a minha forma de pensar também. Não é o simples pegar mulher. O Copini também fala de criar uma vida e eu acho isso muito bacana. Então, é um cara que eu vou sempre apoiar, vou sempre bater palma pra ele de pé. E, cara, você estando junto, você também vai ser um cara que eu vou bater palma de pé. Porque nós hoje temos a responsabilidade de criar um mundo diferente aí, de criar quase que uma raça diferente,
né? Porque, cara, as mulheres falam, os homens são todos iguais. Não, cara, nós não somos iguais. Nós somos diferentes e nós somos muito superiores. E nós precisamos disso. Então, cara, corre. Vem pro lado de cá, vem ser um homem superior, porque a gente precisa de você do nosso lado.